Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev. Hoje nós vamos finalizar aí o assunto de loops. Vamos então trabalhar com o repeat until, que é o terceiro tipo de loop que nós temos em Pascal. E aí então essa nossa série de vídeos aí voltado para conceitos rápidos de lógica de programação vai estar encerrado. Vamos começar uma nova série no próximo vídeo. Então vamos lá. Nós tivemos então até aqui o laço for, o laço while, e hoje nós vamos conhecer um laço chamado repeat until ou repita até que. Laço repeat until, ou seja, repita até que. Esse loop, contrário aí de loops anteriores, ele tem uma peculiaridade e ele de certa forma está em desuso ou ele tem aí pouca utilidade, vamos dizer assim, se comparado com outros tipos de construção. Tá? Eu já vou explicar isso melhor, mas o fato é que o Repeat Until ele vai ter aí um comportamento bem peculiar se comparado com outros loops, e é um comportamento que no passado era muito útil, mas que hoje em dia a gente dificilmente tem um caso aí de um algoritmo, de uma solução que você vai montar, em que o loop mais indicado acaba sendo esse aqui. Então esse aqui vai ser possivelmente em 1 ou 2% dos casos dos loops que você vai montar, enquanto que o while e o for você vai poder trabalhar bastante aí. Então qual é o conceito do repeat until? Repara que aqui o seu espaço para um teste condicional que determinaria o final do loop, ele está no final do controle da construção e não no começo. E por causa disso, o repeat until ele vai ter uma peculiaridade que é você vai entrar no loop a primeira vez e somente depois que você entra no loop a primeira vez é que é feita a verificação se determinada informação é verdadeira ou falsa, e se essa condição for satisfeita, aí sim você irá continuar dentro do loop. Então, pelo menos uma única vez você vai de fato entrar nesse loop. E depois é que você vai decidir se você continua nele ou não. Então, essa é a peculiaridade, essa é a particularidade do Repeat Until, se comparado, por exemplo, com o Loop While, em que você às vezes nem sabe se vai entrar, mas se você entrar, você tem aqui uma condição que, além de determinar a entrada, ela determina por quanto tempo deve ficar. E o laço for, em que você já sabe de fato quando é que você vai começar o loop e quando é que você vai terminar. Bom, vamos então tentar reproduzir o que foi feito aqui nesses loops dentro do Repeat Until e vamos ver como é que fica. Vamos lá. Então, o Repeat Until ele vai ter que trabalhar também como um contador manual, assim como o while, sendo que isso aqui é que vai ser afetado. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, veja, linha menor ou igual a 5, possivelmente vai dar um problema. Por quê? Porque o meu contador ele já vai chegar aqui com 5. Então vamos lá, vamos ver isso na prática, ver se não vai dar nenhum estouro aqui no nosso debug, acreditando inicialmente que isso aqui fosse verdade, tá? Que isso aqui fosse dar certo. Vou reiniciar então a minha linha com 1, fora do loop. E aí, dentro do meu loop eu vou ter o case. Ele vai começar com 1, então aqui a posição 1 vai estar dentro do loop aqui. Vai ser feito o teste de posição do case.
para poder determinar aí qual seria a comissão do beneficiário. E aí, então, eu vou até pegar isso aqui. Posso deixar. Vou retirar essa comissão daqui, deixar para ele ser no final ali da história, só para a gente ter um pós-processamento, digamos assim. E aí vamos testar, para a gente ver como é que acontece, então, esse comportamento do laço do repeat until. Vamos lá? Então, vamos botar o nosso debug. Vamos colocar também o debug aqui do nosso setor missão, beneficiário. Ok. Nossas duas variáveis já estão aqui. Vamos então testar como vai alimentar aqui. E aí vamos ver que de fato isso aqui não vai dar muito certo. Eu tô com o Delphi reclamando alguma coisinha aqui. Em relação à comissão beneficiária, está dizendo que está faltando um ponto e vírgula. Vamos lá. Vamos então fazer um teste aqui. Vamos lá. Rodando. Tem um clique aqui no nosso botão. Esqueci de colocar o breakpoint, aí não vai adiantar, né? Vamos de novo. Ok. Vamos então avançar. A nossa variável linha 1 recebeu o valor 1. Aqui vai entrar no case, certo? Então, repara que eu incrementei linha aqui. Então, ele processou a linha a primeira vez. Agora, a linha vale 2. Lembrando que, pela lógica, eu deveria ficar fazendo loop aqui até o final, mas olha o que aconteceu. Eu não tenho como simplesmente usar a mesma lógica do while no repeat until, porque, como vimos aqui, não temos como continuar, porque ele, na primeira teste, ele já vai sair. Por quê? A gente sabe que, pela lógica, linha recebeu linha mais 1, ficou igual a 2, e 2 é menor ou igual a 5. Ou seja, o condicional que eu utilizei no while, na lógica do while, eu não vou poder usar no repeat until. Eu vou ter que pensar numa maneira de fazer isso aqui funcionar. Então, eu vou ter que utilizar uma lógica diferente, tá? Então, o objetivo inicial dessa primeira execução foi para mostrar para você que, embora ele trabalhe com o condicional aqui no final, você não pode utilizar ele da mesma maneira que se utilizaria com o while. Então, como é que vai ser aqui? Na verdade, quando ele atingir a posição 5, ele tem que encerrar. Então, eu tenho que botar assim, ó. Se ele atingir aqui, quando ele for maior ou igual a 5, ele vai embora. Por que eu digo maior ou igual a 5? Imagina, ele vai passar a primeira vez, 1, somou 2, 3, 4, somou aqui 5, mais uma vez, aí executou, aí terminou. Então não pode ser maior ou igual, porque se ele chegar aqui igual a 5, ele também vai encerrar. Então, a solução correta aqui seria maior que 5. Breakpoint montado, vamos continuar, testar mais uma vez. Vamos lá, então, 1, somou, aí ele vai contar. 2 é maior que 5? Não. Continua. Repita até que o valor da linha seja maior que 5. Então, nossa tradução seria essa. Vamos lá, linha igual a 3. Agora somos 4. Veio, processou a quarta posição, somou de novo, 5. Veio mais uma vez, processou o else. Agora sim, linha igual a 6. Ultrapassou o limite.
e ele encerrou. Então, repara que o meu loop para o repeat until, ele vai ter que ter uma lógica diferente da lógica do while. Enquanto o while ficou pensando que o contador precisa ser menor que um limite, aqui o meu contador ele tem que ser superior a esse limite que eu estipulei. Quando for superior, ele interrompe o loop. E eu poderia também, como já foi feito aqui no caso do while, colocar outras cláusulas aqui para teste, utilizando maior ou igual, menor ou igual, end, poderia botar um not, poderia também trabalhar com construções dessa maneira aqui, tá? Poderia botar, estou botando qualquer coisa aqui só para mostrar que ele aceita. Então repara que era isso igual. Ele vai aceitar uma construção com end, com not, com poderia ser um or aqui também, ele iria aceitar uma boa. Aqui também se aplicam os conceitos de continue e break, que você já viu aí nos vídeos anteriores. Então eu poderia ter um if aqui, if, e aí eu poderia botar se a linha fosse menor que 1, menor que 0. Digamos que eu tivesse algum processamento negativo anteriormente. Então eu poderia chegar e dizer, se ele for menor que 0, então eu vou botar aqui continue. E do contrário, digamos que ela fosse, vamos botar aqui que o limite fosse 6. Eu poderia botar um else aqui, aí perguntando if linha é igual a 6, então break, para evitar que ficasse com o loop infinito. Lembrando que todo cuidado com laços que utilizam testes booleanos é a questão do loop infinito, ou seja, você nunca pode deixar que isso aqui fique processando de maneira indefinida, certo? Isso sempre pode acontecer no while ou no repeat until. No for a gente sempre vai saber ao final, então ele nunca vai estar em loop infinito, a menos que você tivesse tentar fazer alguma coisa aqui que manipulasse isso aqui, mas geralmente o compilador não deixa. Tá bom? Bom, hoje o nosso vídeo vai ficar por aqui. Estamos encerrando então os conceitos básicos de desenvolvimento de software. Vimos aí variáveis, constantes, testes condicionais, testes booleanos com if, vimos o case, utilizamos o case bastante aqui, até nos nossos loops, vimos aí também aí os vetores. E agora vamos então começar nos próximos vídeos já o desenvolvimento em Delphi, propriamente dito. Vamos até em conceitos aí de desenvolvimento orientado a objeto, também em conceitos de desenvolvimento de tela e outras coisas mais. Tá legal? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar uma ajuda pra gente aí, de passar a crescer. Temos um outro projeto seguindo logo após esses vídeos e eu conto com a sua cooperação, com a sua audiência. Muito obrigado, um grande abraço e fique com Deus.